E aí, turma, tudo bem? Por que que nessa nova cepa a gente está vendo cada vez mais pessoas mais jovens se infectando com a Covid-19? Por que isso está acontecendo? Então, vem comigo nessa mini videoaula que eu vou tirar grande parte das suas dúvidas. Então, desde a cepa anterior, a Covid-19 não é um vírus que ataca só pessoas mais velhas. Eu quero deixar isso bem claro já desde o início. O vírus da Covid-19 ele tem correlação com comorbidades vindas da pré-obesidade, principalmente da obesidade, né, 1, 2 e grau 3. Tá? Então vamos lá começar. O principal responsável pela infecção, né, pela proliferação da Covid-19 e para quando ela vai para os seus piores sintomas é uma proteína chamada ACE2, que em português é uma sigla chamada ECA2, que tem correlação com a pressão de angiostensina na célula, tá? Ela é um receptor que está muito presente no epitélio, principalmente de células pulmonares, tá? E ainda digo mais, essas pessoas que têm comorbidades vindas da obesidade, né, ou não, como diabetes, pressão arterial alta e doenças coronarianas, produzem mais ainda essa ACE2, esse receptor. Vou te dar um exemplozinho aqui no próximo slide, tá? Em rosa aqui, ó, a gente consegue ver aqui pela seta, está a Covid-19 e seu DNA, beleza? Aqui é o ligante da Covid-19 se ligando a um receptor de ACE2 de uma célula. Ele liga, cria intimidade com a parede da célula e entra na célula, deixando o vírus entrar lá dentro. Então essas pessoas que têm essas comorbidades, elas produzem mais esse ACE2. E ainda assim, os seus medicamentos, né, o tratamento e os beta-bloqueadores que algumas dessas pessoas tomam, ajudam ainda mais a produção desse ACE2 por um efeito rebote, tá? Deixando ainda mais essa célula vulnerável à Covid-19. Primeiramente, você tem que entender que qualquer pessoa produz esse receptor, tá? Então eu tenho, você tem, qualquer pessoa tem. E só que essas pessoas têm mais, produzem mais, tá? Por conta do seu estado de saúde atual e por conta de uso de medicamentos. Então tá bem claro para vocês que não tem nada a ver com a idade. Nada a ver. Então, se a pessoa for jovem e está numa situação de vulnerabilidade física, né, ela pode contrair a Covid, né, como qualquer outra pessoa vai contrair, porque o exercício físico, né, eu vou chegar nessa parte, ele não impede a infecção, mas ele ajuda, ameniza os piores sintomas. São mais de 400 estudos mostrando isso, tá? Então, é um dado realmente muito importante e que vai te fazer atividade física de agora para o resto da sua vida e ajudar a gente aí que tem academia, pessoas que gostam de frequentar academia, a conscientizar o próprio governo a que nós não podemos ficar fechados. Outra dúvida muito comum que está tendo é que crianças estão tendo a Covid-19 e evoluindo para os piores sintomas. Pessoal, ser criança também não é sinônimo mais de saúde absoluta, tá? Como eu volto a dizer, não tem nada a ver com a idade. Hoje nós estamos numa era em que as crianças, a maioria, não brincam, não se alimentam bem, têm resistência a essas práticas, devido a não poder ir na rua brincar, por exemplo, né? Minha geração da década de 80, até pessoas que nasceram ali por volta de 1995, brincaram muito na rua e não tinham muito contato com comida industrializada, refrigerante era só final de semana e hoje em dia está totalmente o contrário. Então, essas crianças que estão tendo essa maior correlação, essa maior vulnerabilidade à Covid-19 e seus piores sintomas, às vezes podem estar nesse estado. E os jovens também que estão tendo os piores sintomas, às vezes já são crianças dessa geração que não brinca, não brincou muito, não tem muita prática de atividade física, de brincadeiras, se alimenta mal e se tornou um adulto também com esses hábitos, causando aí doenças, né, que facilitam, né, essa infecção e essa evolução para o pior quadro. Às vezes a gente vê até pessoas magras, né,
que infelizmente vieram a óbito, né, deixaram a família triste. Mas a gente não sabe se essa pessoa tinha uma massa magra adequada, um percentual de gordura, né, adequado, se ela tinha alguma doença pré-instalada já também, o que facilita a ação da Covid-19. A pessoa totalmente saudável não vai evoluir para os piores sintomas? Não é uma regra, mas é uma tendência pelos estudos que a gente vem acompanhando que não tenha. Não tenha. E ainda digo mais, essas pessoas que já têm essas comorbidades da obesidade, como a própria obesidade e diabetes, pressão arterial alta e outras doenças coronarianas, essas pessoas são imunossupressivas, elas têm uma menor resposta do seu sistema imunológico, o que ainda agrava mais ainda o seu estado numa infecção. E a atividade física, por exemplo, uma pessoa diabética hoje, ela pode ser a diferença de ir para o hospital e não ir para o hospital e sair bem. Por isso que a gente tem que parar para pensar se realmente fechar as academias é a solução, né, para barrar, né, a Covid-19. Por quê? Essa cepa nova, a principal atuação dela no nosso corpo é o tempo de infecção, que é mais rápido. É mais rápido. Então, por exemplo, quando você vai no supermercado, às vezes você vai fazer uma compra grande, você fica horas lá. Pode ficar 1, 2, 3 horas. Tempo mais que suficiente para você se infeccionar com a Covid-19. E pessoas tocam em tudo, escolhem, às vezes nem passam mais o álcool na entrada, né, do supermercado, até que esses dias está mais intenso isso, né, devido ao alarde da mídia. Mas a gente sabe que uns dias para trás não estava, né? E as academias hoje, elas respeitam, né, um protocolo de atendimento de até 50 minutos. A minha, por exemplo, é meia hora que a pessoa fica lá. Álcool na mão, limpeza dos pés, leva o álcool para limpar os equipamentos que acaba de usar. Uso de máscara. Às vezes é difícil controlar o uso de máscara durante a atividade física? Sim, né, porque a pessoa está respirando um gás carbônico ali e ela pode sentir muito mais fadiga. Mas tem a distância de segurança, que a gente sempre orienta os alunos a não a manter. Temos vários casos de alunos que se infeccionaram com a Covid-19, claro, fora da academia e que se recuperaram muito bem, jovens, pessoas mais velhas, não foi pouca gente não. O que mostra ainda mais, né, que além da ciência na prática, a gente está vendo que a pessoa que é regularmente ativa, né, se alimenta bem, ela realmente não desenvolve os piores sintomas. Volto a dizer que a atividade física não impede que a pessoa pegue a Covid, mas que ela não evolua para os piores sintomas. No próximo slide aqui, ó, eu tenho uma imagem também de um outro artigo. Esse azulzinho aqui é a membrana da célula, é a barreira. Então a SARS-CoV-2 ela tem intimidade com a ACE2 ou ECA2, que a gente já deve ter ouvido falar aí, ó, nos noticiários, e consegue entrar na célula. Então quando a pessoa está praticando atividade física, aeróbico, combinado com musculação, ela aumenta a produção de irisina e de uma proteína chamada PGC1-alfa, que auxilia na produção de receptores que não é esse ACE2, além de impedir, né, porque a pessoa vai se infeccionar, mas ela não vai se infeccionar tanto quanto uma pessoa que não pratica, não tem uma alimentação saudável. E com isso, né, também ela não é imunossupressora, ela tem mais glóbulos brancos, mais defesa. E também auxiliando também na retomada do humor. Aqui a gente tem várias proteínas, ó, que estão relacionadas ao humor, tá? Que é o BDNF aqui, por exemplo. Então, pessoal, será que é realmente a solução fechar academias e alguns poucos comércios e deixar os outros todos abertos? Será que não seria melhor olharmos com revezamento do funcionamento das empresas, determinar um horário para cada uma funcionar, para que não causasse também um caos econômico? Porque algumas empresas podem funcionar e outras não. Qual é a justificativa para isso? Setor essencial, sendo que no outro lugar que se diz que é essencial, né, assim como o supermercado, pode haver a contaminação também, se a pessoa ficar exposta ali durante muito tempo. Então, a gente tem que levar a pensar isso. É muito mais fácil para as autoridades, alguns governantes mal intencionados, não todos, que é mais fácil controlar pessoas desesperadas, pessoas que estão emotivamente
fracas. E com isso, não se coloca a atividade física e a alimentação saudável no papel que realmente ela tem para a sociedade. Porque vacinas, tratamentos, são milhões e milhões de reais que a gente sabe que pode ser desviado, usado de outras formas, né, devido ao alto volume de dinheiro. Sendo que com um professor, que um custo bem mais baixo, ele pode reduzir em milhões e milhões de reais os gastos públicos, o nosso dinheiro. Tá? Então fica aí essas perguntas no ar, espero ter levado vocês a refletir e que a gente consiga aí vencer essa Covid-19, né, o SARS-CoV-2 aí, através da vacina, que é realmente o único tratamento, mas efetivo, né? Mas a gente tem o tratamento aí de atividade física, alimentação saudável, que ajuda bem no caso de uma infecção, a pessoa não ir para os casos mais graves e talvez até chegar a óbito. Tá certo, pessoal? Espero ter sido útil para vocês. Um forte abraço do personal Horácio Alcântara. E liberando aí, venha para cá treinar com a gente na academia Lipoquema. Treinos de 30 minutos que vai mudar a sua vida por completo, eu tenho certeza. Colocar você apaixonado, tá bom? Com a atividade física e a vida saudável. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.